pessoal, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves. A aula de hoje desse vídeo vai ser sobre notação científica, que é uma forma diferenciada de escrever números extremamente grandes ou extremamente pequenos. E esse vídeo vai ser específico para números infinitamente grandes, tá? É um material que foi editado a partir da revista Nova Escola. E vamos lá. Números infinitamente grandes, preste atenção no que esta professora vai falar. Este nosso universo é muito vasto. Já parou para pensar nas estrelas e as distâncias entre elas? Isso é pensar no infinitamente grande. Como representar números tão grandes? Olha só aqui a imagem do nosso planeta vista por um astronauta. Olha que lindo. Ele comenta aqui sobre a distância da Terra ao Sol, que é dessa ordem aqui, ó, de 150 milhões de quilômetros. Aqui está a medida em metros, que é só multiplicar por 1000. E o diâmetro, que equivale a 2 raios do planeta, é essa medida aqui, tá? Vamos dar sequência. Para que a gente entenda melhor notação científica, eu vou pedir que essa página aqui vocês copiem, meus alunos, porque esse assunto é muito importante, tá? Olha, aqui nós temos uma sequência de potências de base 10 com os expoentes positivos. 10 elevado a 0 é 1, sem nenhum zero. 10 elevado a 1 é 1 com um zero. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é o mesmo que 100, é 1 com 2 zeros. E assim por diante. 10 elevado a 9, eu vou obter 1 com 9 zeros. Na lateral aqui direita vão aparecer potências com expoente negativo, que requer uma atenção maior. E preste atenção aqui, que eu vou explicar duas e vou pedir que vocês copiem o resto para não se prolongar tanto o vídeo, tá? 10 elevado a menos 1, presta aqui atenção, se 10 elevado a 1 é igual a 10, 10 elevado a menos 1 vai ser o inverso dessa resposta aqui, olha, vai ser 1 sobre 10, e quando eu divido 1 sobre 10, que fração é divisão, eu obtenho 0,1. Vocês vão gravar isso, olha, de acordo com o expoente vai ser a quantidade de minhas casas decimais, tá? Aqui vai ser 0,1, uma casa decimal, porque aqui o meu expoente é menos 1. Dando sequência, 10 elevado a menos 2, eu vou precisar muito desse assunto aqui, tá? Vai ser igual a 1 sobre 100. 100 tem 2 zeros, por causa que aqui, olha, o expoente é menos 2, aí por isso que eu coloquei o 1 com 2 zeros, e aqui ficou, quando eu divido, 0,01, ficou o número decimal, terminado em 1, quando é uma potência de base 10, aqui fica terminado em 1, e aqui eu coloco a quantidade de casas decimais de acordo com o expoente, onde eu estou apontando. Vejam os outros exemplos. 10 elevado a menos 3 vai dar igual a 0,001, com 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4 vai ser 0,0001, 4 casas decimais. 10 elevado a menos 5 está aqui. Vai ser 0,5 casas decimais terminada em 1. Peço que vocês pausem um pouquinho esse vídeo e façam a cópia no caderno dessa parte que é muito importante, tá? E aqui, meninas, dando sequência, a professora diz, olha, prepare-se, vamos fazer uma leitura da reportagem de uma missão, uma das missões da NASA, uma missão da NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, rumo ao Sol. O que é que eu vou pedir a vocês? Que vocês vão lendo esse texto, tá? Não é obrigado copiar. E vocês vão pegar as informações numéricas as quais a professora vai pedir depois para a gente transformar em notação científica. Olha ela aqui. É uma sonda que foi construída, Parker Solar Probe.
ela vai atingir a atmosfera do Sol, olha aqui, olha, a 6,4 milhões de quilômetros do Sol. Ela vai ficar e vai sobreviver a essa temperatura de 1,3 mil graus Celsius. Ela fica aqui dentro desse foguete. Peguei na internet. Olha a sonda aí. Quero que continuem a ler o texto. Tá? Aqui é a fonte dele, BBC Brasil. Aqui a professora pede, olha, para reler aquele parágrafo, que eu até frisei lá. A sonda, que é do tamanho de um carro pequeno, vai gravitar 6,4 milhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperaturas acima de 1,3 mil graus Celsius. Podemos reescrever esses valores destacados com outro formato bastante usado. Esses números, quando eles estão por extenso, eles contêm muitos algarismos. Tá? Eles são muito grandes, e aí a gente vai usar a notação científica, que é uma forma diferente de escrever números muito grandes ou também muito pequenos, sem usar tantos dígitos, o que vai facilitar na hora de escrever e armazenar esses valores no computador, por exemplo. Preste atenção bastante nessa definição, que ela tá lá como pergunta no formulário, tá? Como vocês acham que poderíamos escrever esses números aqui de cima? Sistematização do conceito de notação científica. A notação ela é formada pela multiplicação de dois números. O primeiro fator tem que ser um número, olha, entre 1 e 10. Melhor explicando aqui, pode ser 1, tá? Mas não pode ser 0, não pode ser menor que 1 e não pode ultrapassar, não pode ser 10. Tem que ser menor que 10, maior que, melhor frisando aqui, pode ser de 1 até qualquer número menor que 10, o primeiro fator. E o segundo fator sempre vai ser uma potência na base 10. Olha o nosso querido aluno cadeirante, ele resumiu aqui, olha, a notação científica, a gente vai representar o número desta forma. Em uma multiplicação, o primeiro fator tem que ser um número entre 1 e menor que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10. Olha lá, a temperatura que estava no texto, 1,3, aqui, olha, eu transformei ela por extenso, aí ficou 1.300 graus Celsius. Nós vamos fazer assim, ó, presta bastante atenção. A vírgula está aqui, imaginária, no final do número, e você vai contar as casas decimais até chegar num valor menor que 10, tá? Posso deixar ela aqui no 13? Não, tem que ser menor que 10. Vou deixar ela aqui, ó, maior que 0. Vai ficar entre 1 e o 3, aí ficou 1,3. Aí eu conto quantas casinhas eu andei. 1, 2, 3. Vai ser o expoente da minha base 10. Se eu fizer 1,3 vezes 1000 ou vezes 10 elevado a 3, eu encontrarei esta resposta, ok? O outro exemplo do nosso texto, que é a distância que a sonda vai ficar da atmosfera do Sol, é esse valor aqui, olha. Esse valor contém 64 com 9 zeros. Eu posso representar ele nessa multiplicação. 64 vezes 10 elevado a 9, mas aqui não está na forma de notação científica. Para ficar em notação científica, eu tenho que deixar o 64 como um número, transformar ele em um número menor que 10. Então, a vírgula vai parar aqui. Vamos contar as casinhas. Eu imagino a minha vírgula aqui no final, olha, vai contar quantas casas ela vai deslocar. Aqui eu tenho 3 valores, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. A vírgula vai ficar entre o 6 e o 4. 6,4 vezes 10 elevado a 10. O outro exemplo aqui, que é a distância que foi mencionada, da Terra até o Sol, é 15 vezes 10 elevado a 10, tenho 10 zeros, tá? E em notação científica, eu coloco a vírgula aqui, ó, e aumento mais uma casa aqui, para compensar. Aí fica 1,5 vezes 10 elevado a 11.
último exemplo, que é o diâmetro do planeta Terra. Veja bem, presta bastante atenção. A vírgula, vou imaginar ela aqui e vou parar ela aqui. Não, porque senão vai ficar 12. Eu tenho que parar aqui para ficar 1,2, porque 1,2 é menor que 10. Vamos contar quantas casinhas. 3, mais 3, 6, mais uma, 7. Aí ficou 1,2. Eu repito esses outros elementos. 7, 4, 2 vezes 10 elevado a 7. Qualquer coisa, dúvida, meninos, para um pouquinho e volta ao vídeo, ok? Para números grandes, que são esses os que eu coloquei nesses exemplos desse vídeo, a ordem de grandeza, que é representada pela base 10, ó, vai ter sempre o expoente inteiro e positivo, ok? Por essa aula é só. O próximo vídeo vai ser sobre números, como escrever números extremamente pequenos em notação científica, tá? Muito obrigada, meninos, e até o próximo vídeo.